foi justo a vitória do Mazembe na tua... E não vamos ficar perguntando se tinha que... tipo, né, os detalhes, essas coisas a gente já sabe, já viu tu falar, não sei o quê. Mas assim, tu achou justo a vitória do adversário naquela... Não foi justo. Quem olha o jogo hoje verá que não foi justo. Né? Porque eu lembro que tem o Sobis erra um gol em 2 minutos de jogo. O Sobis errou uns 4, 5 gols. Mas isso é do jogo. Sim, isso acontece. É do jogo. Só tá lá quem pode. Isso é do jogo. Professor, se tu não experimentar minha carne... Não, eu vou experimentar. Eu tô com medo. Mas não essa. Outra, essa é tua. Tá. Quero te ouvir. Foi justo. Não foi justo a vitória do Mazembe, por quê? Porque a vitória do Mazembe é daqueles jogos, né? Que tu joga em cima do adversário, faz 1, 2, 3 ataques, ou tem 4, 5 chances no primeiro tempo, e antes do Mazembe fazer o gol de contra-ataque, que foi num escanteio a nosso favor, né? O primeiro gol. Nós tivemos aí também mais 2 ou 3 chances no segundo tempo. E depois do gol do Mazembe, mais um número de chances. E nós não conseguimos converter. E acabamos perdendo o jogo no contra-ataque. Então, não foi justo dentro de uma visão de jogo. Mas foi justo porque o Mazembe se defendeu e soube sair e soube aproveitar a oportunidade da palavra que hoje está se usando muito, né? Foi um time reativo. Então o Mazembe foi o Celso Roth naquele dia. Soube se defender e saiu para fazer o gol. Exatamente. Como o Internacional foi o Celso Roth quando foi campeão mundial. Perfeito. Tá certo. Então é muito fácil usar um exemplo só. Tem que usar todos os exemplos. Porque a situação do Internacional ter sido campeão mundial, ninguém esperava. O que aconteceu no Internacional de 2010 que não conseguiu nem chegar para disputar a final do Campeonato Mundial contra a Inter de Milão? A Inter de Milão. Tá? O que aconteceu? O Internacional, quando saiu a primeira vez para disputar o Campeonato Mundial, ninguém tinha expectativa, nenhum colorado tinha expectativa que o Internacional chegasse a ser campeão mundial, porque sabia que tinha o Barcelona jogando futebol Deco e fantástico. O Internacional foi lá, se defendeu, fez o jogo da vida e foi campeão mundial. O jogo do Mazembe, o campeonato mundial que eu participei em 2010, nós saímos daqui achando que nós éramos o melhor time daquele torneio, porque o campeonato mundial é um torneio, né? Daquele torneio, melhor do que a Inter de Milão. Por quê? Porque o Internacional vinha fazendo apresentações fantásticas de futebol. Um time muito bem equilibrado naquele momento, tecnicamente ajustado, só que quando a gente ia preparado, porque nós sabíamos de tudo do Mazembe antes de sair daqui. Isso que se diz que é modernidade, nós já fazíamos bem antes, né? Como saber informações, acompanhando o campeonato africano, tudo, nós sabíamos os nomes. Então não foi surpresa? Claro que não. Nós sabíamos os nomes e, além disso, vimos o jogo do Mazembe 2, 3 dias antes do nosso jogo contra o Mazembe. Então, nós nos preparamos muito para o jogo, né? E, infelizmente, as coisas são assim. O futebol te apronta essas coisas. Como o futebol aprontou para o Barcelona, o Mazembe nos aprontou. Então, é bom sempre comparar esse tipo de coisa, porque senão fica lá assim, ó. Pois é, mas o Mazembe... O Mazembe mereceu nesse sentido. Soube fazer as coisas, soube aproveitar. O Internacional não soube. Se fizesse o gol no primeiro tempo, dificilmente perderia o jogo. Agora, não fez, e assim são as coisas. O futebol é bom por esse tipo de coisa. Esse teu time do Inter era muito bom. O time de 2006, ele não era tão ruim para cair, né? 2016? 16, perdão. O time de 2016 não era tão ruim para cair, só que o time de 2016 estava completamente... Afetado psicologicamente? Não. Mental? Completamente sem alma, sem relação, sem amizade, sem saber a importância mas da quando história tu do chega, clube. quando tu chega, aí vem tu, Fernando Carvalho, enfim, que merece todo o respeito de mim e da torcida do Internacional. Imagina tudo que fez o Fernando. E aí ele vai lá, assume, né, com a incumbência de tentar reverter um quadro que, olha, era muito difícil, acho que quando tu assumiu... Já estava na descendente, já estava muito claro que ia ter problema. Mas assim, quando tu assume, tu imaginou que, óbvio, tu não ia assumir, acho que vai cair isso aqui. Óbvio que não.
Se tu responder isso, vira manchete nacional. Mas assim, quando tu assume e tu vê a situação, tu vai pra casa, faz e diz assim, o negócio é, o furo é mais embaixo. Nós sabíamos, depois de 15 dias, eu e o Fernando, e as pessoas que foram comigo, que a coisa estava realmente muito complicada. Por quê? Tinha problemas sérios financeiros, o relacionamento entre eles era muito complicado, e depois ficou se sabendo aí que tinha outras coisas, né? Sim, junto bom, com a direção. Aí o Ministério Público infelizmente, revelou, né? isso não me cabe, né? Porque por que as pessoas não entendem por que eu tenho uma boa entrada no Internacional e no Grêmio, que são coisas bem distintas? Por essa discreção. Eu trabalho num clube, eu sou daquele clube e as coisas todas que pertencem àquele clube pertencem a mim também. Eu saí daquele clube, não me pertence mais e deu. Eu vou para um outro clube, aqui as coisas que estão naquele clube pertencem a mim também. E depois disso eu não falo e não posso, é antiético, é contratual falar qualquer coisa sobre um e outro. Mesmo eu estando aqui falar daquele, ou estando naquele falar desse. Então essa situação é muito clara para mim. Então o que aconteceu no Internacional foi isso. Nós chegamos num ambiente muito dividido entre os atletas e quando isso acontece, dificilmente se controla se não se tomar uma atitude mais drástica. O que seria isso? A saída do treinador foi feita, foi colocada. Né? Porque antes de mim, teve lá o Argel, eu acho, e antes de mim o Paulo Falcão, Paulo Roberto Falcão, aí eu entrei, fiquei 60 dias, saí e o Lisca terminou. Três jogos. 3 jogos. O que acontece? Esse tipo de coisa, quando acontece assim, né, que sai o treinador, 1, 2 na temporada, os jogadores normalmente se unem. Cria uma outro tipo de situação. Naquele grupo isso não aconteceu, infelizmente. Vou mudar de lado. E não foi só comigo, né? Não, claro, tudo bem. Com outros também, com os outros treinadores que passaram lá também. Então foi uma situação muito complicada, delicada. Tu tá falando da tua situação que tu pôde viver, né? Tu não pode falar dos outros. Eu não vou te perguntar como é que era com o Lisca nos últimos 3 jogos. Isso aí, o dia que eu entrevistar o Lisca, eu vou perguntar e ele vai poder falar, porque certamente é um assunto a se comentar.